En este caso, Paulo Fonseca, que vamos a darle entrada pues vía telemática. Decir que Paulo Fonseca es un investigador del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera. El señor Fonseca trabaja actualmente en la División de Modelación y Gestión de Recursos de Pesca, centrando toda su investigación en lo que es la tecnología pesquera y temas relacionados con la selectividad y la gestión y reducción de descartes. Ha realizado estudios sobre selectividad en redes de arrastre de fondo. Actualmente se encuentra realizando el proyecto MINU, que es una iniciativa para la reducción de capturas no deseadas por las flotas europeas. Ya lo vemos en pantalla, por lo menos yo, imagino que todos los que están presentes pues también le ocurrirá lo mismo. Muchísimas gracias, ¿no?, a Paulo por acceder a la invitación que le hemos hecho para participar en la reunión de hoy. Nos hubiera gustado que lo hiciera de forma presencial, no es posible, como comentaba al principio de mi intervención. Y sin más, Paulo, cuando quieras con tu presentación. Muchas gracias. No se oye. Pues hay un problema. No se entera. No está en el chat. No puedes llamar. Pues ayer se probó y funcionaba perfectamente. De su micro. Sí, sí. Paulo, ¿me escuchas?
Sim, estão a ouvir-me agora? Por fin, vale. Já está? Ok. Novamente. Bom dia. Quero confirmar que estão agora a ouvir-me e que estão a ver a apresentação. Certo? Muito bem. Um pequeno problema técnico que já foi resolvido. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer esta oportunidade, para além de saudar os presentes e os meus caros colegas, agradecer esta oportunidade para apresentar o trabalho que os meus colegas e eu próprio temos vindo a fazer ao longo dos anos na área da seletividade. Aliás, como eu referi a quando do convite, neste momento os trabalhos de seletividade, no que nos diz respeito, estão parados porque atingimos um patamar que eu creio que podemos dizer que em relação ao rasto já temos condições de propor soluções quando elas forem necessárias e quando os gestores da pesca considerarem que são necessárias. Bom, então eu vou apresentar mais ou menos rapidamente, dar uma ideia daquilo que fizemos, das razões por que o fizemos e os resultados gerais. Espero que consigam seguir o português. Bom, as razões para trabalharmos na questão das capturas acessórias e na minimização das rejeições são óbvias quando olhamos para estes números. Embora sejam já antigos, 2015, a pesca na União Europeia foi, nessa altura, de cerca de 5 milhões de toneladas, enquanto que para a aquacultura foi de 1 milhão e 300 mil toneladas. Paralelamente, o total de rejeições no Atlântico Nordeste portanto, em todas as artes, terá sido entre 1 milhão e 300 mil toneladas e 1 milhão e 500 mil toneladas. Isto é uma quantidade imensa de matéria orgânica, um grande desperdício e que tem um grande impacto, não só económico, obviamente, mas nos recursos. No que diz a respeito... Perdão. Houve aqui um pequeno problema, mas não há problema. Bom, a União Europeia tentou, ou está a tentar, resolver a questão, ou pelo menos minimizar o problema das rejeições. Assim, como sabem, em 2013 foi revista a Política Comum das Pescas e foi feita uma aproximação àquilo que agora se chama a gestão ecossistémica dos recursos da pesca. Isto é, considerar não só os estoques comerciais, mas também o impacto nos outros organismos marinhos não comerciais e no ambiente em geral. Para esse efeito, foi implementado aquilo que a Marina já referiu, como a obrigação de desembarque, que está no centro da nova política comum da pesca. E é preciso agora vermos o que é que significa isto de obrigação de desembarque. Antes de ser implementada esta legislação, falava-se não da obrigação de desembarque, mas da proibição de rejeições. Era o termo mais usado. Proibição de rejeições ou discard ban em inglês.
Ora bem, o que é que significa isto? Essa obrigação de desembarque implica, segundo o texto legal, que todas as capturas devem ser desembarcadas, no sentido de não haver rejeições. Bom, mas o que é que significa, em boa verdade, o que é que significa todas as capturas? E como eu refiro, será mesmo tudo o que é capturado? Não, na verdade, a obrigação de desembarque diz respeito apenas às espécies regulamentadas a nível da União Europeia, isto é, espécies que têm um limite máximo de captura, o TAC, estabelecido a nível comunitário. Depois, será que isto se aplica a todas as capturas comerciais, a todas as espécies? Mais uma vez, a resposta é não. Existem exceções, como já foi referido aqui, a exceção denominada de minimis, em que é permitido uma determinada percentagem de rejeição devido a condições técnicas. Por exemplo, no caso português, na captura do carapau, em espanhol o jurel, no arrasto, é argumentado que neste momento não há aplicação da obrigação de desembarque, pois é dito que as redes têm uma seletividade muito pequena e que, portanto, não é possível fazer a divisão entre carapau acima e abaixo do tamanho mínimo. Por outro lado, outra exceção é baseada na taxa de sobrevivência dos organismos que são rejeitados ao mar. Mais uma vez, no caso português, e não só, a nível comunitário, a obrigação de desembarque não se aplica ao lagostim porque é suposto ter uma taxa de sobrevivência elevada. E devo dizer que essa taxa elevada, na verdade, não passa de aproximadamente 35% do lagostim que é rejeitado ao mar. Bom, agora passando para a parte portuguesa, ou melhor, antes de passar para a parte portuguesa, tudo isto que eu disse até agora mostra que, na verdade, a obrigação de desembarque não tem como objetivo, na realidade, obrigar os pescadores a trazerem para a terra tudo o que desembarquem. Na verdade, esta obrigação de desembarque é suposto ter uma função indireta de gestão dos recursos. Isto é, a obrigação de desembarque pretende, na verdade, que sejam implementadas medidas técnicas que permitam reduzir logo no mar as rejeições para que não haja essa obrigação adicional e o trabalho e os custos de trazer para a terra tudo o que é pescado. Na verdade, a ideia principal que reside à obrigação de desembarque é fomentar a utilização e a pesca mais seletiva. E é isso que em todos os países da Europa se está a tentar fazer. No caso português, chamo a vossa atenção para estes números do lado esquerdo, em que em 2015 tivemos uma pesca de 180 mil toneladas, enquanto que a aquacultura foi de cerca de 9 mil toneladas.
No caso das rejeições, só na pesca do arrasto, portanto, excetuando todas as outras artes, as rejeições terão sido de 5.900 toneladas. Portanto, um valor realmente alto em relação àquilo que é capturado pelo arrasto. Daí que, sem dúvida, seja importante, pelo menos na minha opinião, que se avance para a utilização de artes seletivas. E então, nesse aspecto, eu e os meus colegas temos tentado desenvolver sistemas seletivos para o arrasto, quer de crustáceos, quer de peixe, que permitam continuar a manter mais ou menos a captura comercial e que permitam minimizar a captura de espécies acessórias sem valor comercial ou, por exemplo, indivíduos de tamanho pequeno das espécies de valor comercial elevado. Um dos casos onde nós temos trabalhado mais intensamente tem sido ou foi na pesca de crustáceos, de arrasto para crustáceos. Essa pesca tem lugar nas costas sudoeste, principalmente nas costas sudoeste e sul de Portugal, e é dirigida a várias espécies de crustáceos. Por exemplo, a gama branca, do vosso lado direito, a gama branca, o camarão vermelho, o lagostim, ou seja, a cigala, o camarão púrpura e o carabineiro. Portanto, estas espécies são capturadas durante o arrasto de crustáceos, não necessariamente em conjunto, mas elas distribuem-se por várias profundidades. E, portanto, são capturadas com arrastos dirigidos. Ao mesmo tempo que são capturados os crustáceos, existe também uma fração importante de espécies de peixe, quer comerciais, quer não comerciais, que são capturadas em conjunto com estes crustáceos. Ora, a nossa intenção foi tentar várias aproximações para conseguirmos manter, como já disse, a captura comercial de crustáceos ao mesmo nível e minimizando a captura de espécies de peixe acessórias, quer tenham valor comercial, quer não tenham. E para isso começámos por umas experiências mais simples, em que utilizámos sacos, ou seja, em espanhol, copos, de malha quadrada. A malha quadrada é muito eficiente porque mantém sempre a mesma abertura durante todo o arrasto, independentemente da acumulação da captura. E realmente, nestes resultados, em que testámos a malha quadrada para a gamba, camarão vermelho e lagostim, em conjunto com a captura de pescada, merluza e sarda, verificámos que esta malha quadrada era muito eficiente para libertar os indivíduos não comerciais, como o verdinho, e também a pescada, a merluza, de pequeno tamanho. Em simultâneo, o lagostim era todo retido e os camarões havia uma certa perda, mas que poderia ser ou pode ser minimizada com
a utilização de malhagens mais pequenas que estas que testámos, que foi de 60 milímetros. Se reduzíssemos a malhagem, continuávamos a poder minimizar a captura de peixe e, ao mesmo tempo, que retíamos todos os crustáceos. Esta, portanto, a malha quadrada é um modo de aumentar a seletividade muito eficiente e muito simples e, portanto, com menores custos para o pescador. Mas também tentámos utilizar as chamadas janelas em malha quadrada para termos mais ou menos, para testarmos mais uma vez se podíamos utilizar o diferente comportamento das espécies para permitir que aquelas que não queremos fujam. E, portanto, testamos janelas de malha quadrada, colocada antes do copo e sobre o copo. Para estas espécies, para o verdinho, para a gamba branca e para a sarda. Bom, se olharem aqui para baixo, não vale a pena para os gráficos, não vale a pena darem muita atenção a todos os resultados. Vemos que havia, no caso do verdinho, mais de 50% quando a janela foi colocada antes do copo, mais de 50% escapava. Mas o mesmo aconteceu com a gamba. Aliás, perdão, é exatamente o contrário. Só escapava 25% do verdinho e cerca de 10% da gamba. Quando passamos a janela em malha quadrada para o copo, a percentagem de fuga de verdinho aumenta para cerca de 60%, enquanto que a gamba que se perde diminui bastante. Portanto, este é mais um sistema seletivo que pode ser considerado nas pescarias de arrasto pelo fundo, quer em Portugal, quer em Espanha, uma vez que as espécies-alvo são muito semelhantes e os problemas são também muito semelhantes. Continuamos as nossas experiências, desta vez utilizando grelhas rígidas, portanto, em metal, com o objetivo de, mais uma vez, promover a fuga de peixe, enquanto que os crustáceos são capturados. Ora bem, portanto, o princípio da utilização desta grelha, que podemos ver aqui em baixo, é conduzir os peixes para a zona superior da rede, onde escapam através de uma abertura. Por outro lado, o lagostim e os camarões, que têm pouca mobilidade, entram pela parte inferior, por uma abertura na grelha, na parte inferior, e são capturadas no saco. Bom, não há dúvida que este sistema é extremamente eficiente para conseguirmos evitar a captura de verdinho, que é uma espécie não desejada nesta pescaria. Mais de 80% aproximadamente de verdinho foge através desta abertura. O problema surgiu no facto de também haver perda, com este sistema, também haver alguma perda
de crustáceos, quer gamba, quer lagostim. Aqueles que não entravam pela zona superior entram em contacto com a grelha e acabam por fugir também. Ora bem, isto obviamente que seria inaceitável para um pescador, uma vez que iria afetar o rendimento da pesca. E, nesse caso, então o que fizemos nós? Construímos um sistema semelhante, chamo a vossa atenção para esta figura na parte inferior, um sistema semelhante constituído pela mesma grelha, mas agora em que as capturas são feitas em 2 sacos diferentes. Já não há fuga por um orifício superior, mas tudo o que todo que não entra pela parte superior é conduzido pela parte inferior, é conduzido para o saco superior e aí pode ser selecionado, por exemplo, podemos usar malhas diferentes no copo superior e no copo inferior. Portanto, aqui uma malha maior para permitir que o peixe possa escapar facilmente e aqui uma malha menor para que o lagostim e o camarão não se percam. Adicionalmente, poderíamos, num sistema destes, que nós não testámos, acrescentar ainda uma janela de malha quadrada na zona superior, que permitiria, então, fomentar ainda mais a perda o escape de peixe. Portanto, isto são tudo sistemas que são adaptados à realidade da pesca de arrasto portuguesa para crustáceos e que, em princípio, de acordo com os resultados que fomos obtendo, teriam grandes possibilidades de serem adotados e serem eficientes, isto é, permitir a diminuição das rejeições sem perda, pelo menos acentuada, de espécies comerciais. Um outro sistema para o mesmo tipo de pescaria, mais uma vez uma grelha seletiva, foi testada, mas com um objetivo diferente. Portanto, chamo a vossa atenção para esta figura. Nesta grelha, a separação já não é só feita com base no comportamento das espécies, isto é, crustáceos vezes peixe, mas também por tamanhos. Ou seja, pretende-se que o lagostim de pequena dimensão consiga penetrar nestas malhas e escapar por uma zona inferior da rede. Portanto, isto é mais um sistema que permitirá, ou pode permitir, a diminuição da captura de lagostim subdimensionado, enquanto que captura o lagostim de tamanho comercial e também as espécies de peixe com o valor comercial elevado. Portanto, isto é outra opção. Ou temos sistemas que são baseados no tamanho das espécies, ou, por outro lado, temos sistemas que são baseados no diferente comportamento e na capacidade de natação das diferentes espécies. Agora vou apresentar, vai demorar talvez um pouco, vou apresentar um vídeo deste sistema. Portanto, podem ver que, neste caso, nesta grelha, a parte seletiva é constituída por malha de rede, semelhante à malha do resto da rede de arrasto. E então, como veem aqui, os lagostins de pequena dimensão passarão através das malhas, enquanto que
todo o resto da captura é conduzido ao longo da grelha e retida no copo, passando através desta abertura. Um problema da utilização que se verifica aqui, um problema da utilização de malha nesta zona seletiva da rede, é que os lagostins conseguem agarrar-se muito facilmente aos fios e, portanto, ficar aqui retido nesta zona da grelha, diminuindo a sua eficiência de filtração. Uma opção que fizemos foi testar este mesmo tipo de desenho de grelha, não com malha, mas esta zona construída toda em polietileno, ou seja, num material rígido e que, portanto, já não tem este problema que surge aqui com o lagostim a ficar preso nos fios da malha. Portanto, foram estes os resultados. Por outro lado, e de certo modo, para finalizar, gostaria também de apresentar uma outra experiência, mais uma vez, de uma grelha separadora, desta vez não para a pescaria de crustáceos, mas para a pesca de peixe por arrasto de fundo. Ou seja, para espécies como a pescada, a merluza, a faneca, o carapau, ou seja, o jurel, e também aqui do lado direito inferior, a sarda e a cavala. Bom, o que é que se pretende aqui com esta grelha? Esta grelha também este sistema também tinha dois objetivos. A separação por tamanhos, e outro, a condução de todo o resto da captura para uma zona superior, onde passava para o saco. Em simultâneo, sobre esse saco, foi colocada uma janela de malha quadrada para permitir a fuga de diversas espécies de peixe, como a sarda e a cavala, de menores dimensões. Na parte seletiva, a parte seletiva era dirigida basicamente à merluza, isto é, pretendia-se que a merluza contacte a grelha, que as de tamanho mais pequeno passem através da grelha e fujam através de uma abertura inferior na rede, enquanto que toda a merluza de tamanho comercial e todas as outras espécies são retidas no saco superior. E, mais uma vez, tenho um vídeo onde se vê a zona de entrada do saco. Portanto, as espécies vão subindo através da grelha, ao longo da grelha, entram no saco e podem reparar que existe a malha quadrada, produz um grande contraste que permite às espécies reconhecerem um sítio por onde passam facilmente. Aliás, fazem várias tentativas de passagem através das malhas quadradas até conseguirem fugir. Portanto, basicamente, estes são os princípios que nós preconizamos para uma eventual instalação de dispositivos seletivos na pesca portuguesa de arrasto. Até o momento, devo dizer que nenhum destes dispositivos foi implementado comercialmente, uma vez que existem as ditas exceções de minimis e baseada numa suposta
alta sobrevivência do lagostim, que tornam desinteressante a utilização pelos profissionais da pesca deste tipo de dispositivos seletivos. E basicamente é isto que eu tinha para vos mostrar. Espero que tenham percebido o meu português, mais ou menos, e se tiverem algumas questões, terei todo o prazer em responder. Portanto, muito obrigado. Doctor Fonseca, por su intervención. Nos ha presentado distintos prototipos para mejorar la selectividad tanto en pesquerías dirigidas a crustáceos y también la última a peces demersales. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para formularle al doctor Fonseca. Decirle que estamos en Galicia y entendemos muy bien el portugués, o sea que hemos comprendido perfectamente lo que ha sido su intervención. ¿Alguna pregunta para el señor Fonseca?